eles não têm nada que empata eles de estar num culto, nem chuva, nem falta de energia, nem nada. Os filhos de Deus, eles não têm dificuldade para eles. De qualquer forma, eles estão ali prontos, né? Crê você que isso seja verdade? Que os filhos de Deus são manifestados? É agora. É a hora deles serem manifestados. Antes de irmos a qualquer lugar, vamos voltar para o capítulo 8 de Romanos, só por um minuto. Deixa-me ler algo para você e veja se isto não é o aparecimento do que eu estou falando aqui agora. Vamos a Romanos 8, verso 19. Foi a leitura que o pastor Carlos leu lá. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Agora, a criação, as criaturas, criação, a natureza, tudo está esperando em nós, na nossa manifestação dos verdadeiros filhos de Deus. E a hora dessa manifestação é agora. Nós estamos vivendo isso hoje. O pastor Joaquim trabalhou em cima de Apocalipse, capítulo 3, verso 14. Porque essa manifestação é agora, daqueles que realmente são os filhos de Deus. Ele fala, com ardente expectação, toda a criação está esperando pela manifestação, vê? A manifestação, o que é a manifestação? É ser conhecido, é ser conhecida, através de quê? Das nossas atitudes, dos nossos comportamentos, da nossa maneira de agir diante de Deus e com as coisas de Deus. Então nós mostramos para o mundo, mostramos para a criação, a nossa manifestação de verdadeiros filhos de Deus. Todo mundo, os maometanos, de longe, eles estão esperando por isso, em todo o redor, em todos os lugares, eles estão esperando por isso. Onde estão essas pessoas? Onde estão os verdadeiros filhos de Deus? Tivemos um vento muito poderoso, tivemos trovões, relâmpago, tivemos óleo, sangue, tivemos todos os tipos de coisa, mas falhamos em ouvir aquela quieta e pequenina voz que atraiu o profeta, que enrolou o manto em si e saiu e disse, aqui estou, Senhor. Aqui estou, Senhor. Sem sensação, sem emoção nenhuma. Nós aprendemos no plenário que às vezes a igreja pensa que o culto foi bom, foi poderoso, quando nós gritamos, pulamos e fazemos barulho. Isso é emoção, isso é sensação. Mombrana diz que a emoção não é evidência que nós temos o Espírito Santo, mas às vezes o Espírito Santo nos dá emoção. Mas isso não quer dizer que Deus não falou naquele culto, não. Nós tivemos experiência no plenário mesmo, os ministros foram todos na frente para o pastor Joaquim pôr as mãos, calados, sem ele não estava nem orando, nem nada, muito pranto, muito choro. Você viu a presença de Deus ali, só com aquela imposição de mão, sem falar, sem orar, caladinho, e pastores em desespero, com lágrimas, chorando, porque nós estamos precisando disso aqui, dessa adoção. Agora, toda a criação está gemendo e esperando pela manifestação dos filhos de Deus. Toda a criação está gemendo, esperando pela manifestação dos filhos de Deus. Agora, Paulo irá primeiramente colocar a igreja exatamente onde ela pertence. Agora, somente para conseguir base, vamos ler outra vez. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo,
pela vontade de Deus aos santos. Esses são os santos que estão em Éfeso, fiéis em Cristo Jesus. Agora, então, a classe não deve esquecer isto. Como nós entramos em Cristo? Nós unimos a uma igreja para entrar em Cristo, fazemos uma profissão, entramos em Cristo, somos imergidos na água para entrarmos em Cristo. Como nós entramos em Cristo? 1 Coríntios capítulo 12, pois por um Espírito com letra maiúscula, a qual é o Espírito Santo, somos todos batizados na terra prometida. E esse Espírito Santo é que nos leva à adoção, é que nos leva a esta unidade aqui, procurando guardar a unidade do Espírito. Pastor Samuel pregando, ele diz uma frase: essa unidade não é uma unidade física, irmãos. Às vezes nós podemos estar juntos, mas não estamos unidos no Espírito. Essa unidade não é uma unidade de troca de favores. Estar unido com a pessoa que nos dá algo, que nos dá presente, que nos faz algo para nós materialmente, não é essa unidade que Deus está falando. Não é essa unidade física. É uma unidade em espírito. O irmão Isaac pode estar lá em São Paulo e eu aqui, que eu estou lembrando do irmão Isaac em espírito, eu estou intercedendo por ele e ele por mim. Essa que é a unidade verdadeira em Cristo Jesus. E nós lembramos de todos por igual. Essa unidade do Espírito Santo em nós leva nós a interceder, a lembrar uns dos outros, a estar unidos uns com os outros, do modo geral. Até aquele irmãozinho lá, lavadeira de roupa lá da cidade, um irmãozinho que ganha um saláriozinho, aposentadoria de um saláriozinho mínimo, e você lembra dele nas suas orações, você intercede por ele. Essa é a unidade do Espírito Santo na igreja. Essa é a manifestação dos verdadeiros filhos de Deus. Porque nada vai passar diante dos olhos de Deus. Nessa terra prometida, tudo nos pertence na terra prometida. Vê você isso, irmão? Vê, tudo na terra prometida. Quando Israel atravessou este Jordão para a terra prometida, ele lutou com tudo. Agora recordem, nessa terra prometida, isso não significa que você está imune de enfermidade. Não significa que você está imune de problema. Mas realmente está soletrado, deixa aí lá no fundo, diz que é sua, simplesmente levanta e tome-a, vê? Recordem, a única maneira através da qual Israel alguma vez perdeu um homem foi quando o pecado entrou no arraial. Esta é a única maneira que poderíamos alguma vez perder uma vitória, é pelo pecado ter entrado no arraial. Algo errado em algum lugar. Quando Acã roubou aquela cunha e aquela roupa babilônica, o pecado estava no arraial e não deu certo a batalha. Então, quando nós começamos a perder a batalha, Israel era assim. E aquilo foi um tipo para nós. Nós também somos a mesma coisa. Quando nós começamos a perder a batalha, o melhor que nós fazemos é ter a humildade de dizer: Senhor, me mostra onde eu errei, me mostra onde eu cometi o erro para me acertar, porque eu estou perdendo a batalha, eu não estou conseguindo, por mais que eu estou lutando, por mais que eu estou orando, eu não estou vendo a resposta, eu não estou tendo vitória, a coisa está indo de mal a pior. Então me mostra, Jesus, aonde eu errei para que eu possa acertar. Aí é onde entra a humildade diante de Deus. Vocês me dêem esta igreja sem mancha nesta noite, esse grupo de pessoas perfeitamente na promessa de Deus, com o Espírito Santo, andando no Espírito. Eu desafio a qualquer enfermidade, qualquer aflição,
qualquer coisa que há, cada jóia que há no país, com todas as suas infidelidades, todos os incrédulos que existem, para trazer qualquer enfermidade ou aflição nesse dia, e elas sairão daqui perfeitamente curadas. Sim, Senhor, Deus deu a promessa, somente o pecado da incredulidade pode conservar isso afastado. Agora nós vamos descer naquilo o que é este pequeno pecado, depois de algum tempo. Então, o irmão Branham diz assim: você me deu uma igreja sem mancha nesta noite, um grupo de pessoas perfeitamente na promessa de Deus, crendo nas promessas de Deus, com o Espírito Santo, andando no Espírito. Eu desafio a qualquer enfermidade, qualquer aflição, qualquer coisa que há, cada jóia que há no país, com todas as suas incredulidades, todos os incrédulos que existem, para trazer qualquer enfermidade ou aflição nesse dia, que eles sairão daqui perfeitamente curados. Então, quando o nosso lar está nessa condição aqui, o diabo não pode vencer um lar desse, que tem o sinal nele, que tem o Espírito Santo nele. O diabo não pode vencer. A vós graça e paz da parte de Deus, de nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Quer dizer, nós fomos abençoados, Ele deu a bênção para nós. Somente o pecado pode tirar isso de nós. Quando estamos em Cristo, nós temos a bênção espiritual. Fora de Cristo, nós temos apenas sensação. Pensamos que estamos sendo abençoados, mas não estamos. É apenas uma sensação. Em Cristo temos bênção positiva, não manufaturada, não um pretexto, não colocando, mas desde que você esteja tentando dizer que você está já na terra prometida, e não está, seus pecados alcançarão. E a primeira coisa que você sabe, você achará a si mesmo debatendo-se: como nós chamamos isso no mundo? Mascando. Você constatará que você não tem obtido aquilo a respeito do que você fala. Mas quando você está em Cristo Jesus, Ele te prometeu paz celestial, bênção celestial, Espírito celestial, tudo é seu. Aí você realmente está na terra prometida, em completa possessão de tudo. Amém! Mas quando você fala que está e não está, a nossa atitude, a nossa maneira de agir com Cristo, com as coisas de Deus, mostra, irmão, se realmente nós estamos em Cristo Jesus. A nossa atitude, a nossa maneira de agir, a nossa maneira de valorizar aquilo que Deus dá para nós, mostra se realmente nós estamos em Cristo Jesus. Se realmente nós amamos as coisas de Deus. Como também nos elegeu, agora aqui está onde a igreja tropeça tanto, como também nos elegeu nele, em quem? Em Cristo. Encontramos agora de volta em Gênesis e Apocalipse 17:8, que Ele nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Agora a palavra, deixa-me ler o seguinte: fundação do mundo, para que fôssemos santo e irrepreensível diante dEle, e nos predestinou. Agora o pastor Samuel Cassalho pregando, ele diz que Deus nos predestinou antes de existir o diabo. Nós já éramos eleitos e predestinados para a vida eterna, para filhos e filhas dele. Agora, nós não viemos à igreja por uma obrigação. Se nós estamos fazendo isso, nós estamos perdendo tempo de vir à igreja.
para cumprir um dever de ligar os aparelhos, de ligar as câmeras, de fazer isso, e eu venho com o dever de pregar, porque o pastor pediu para me vir pregar. Não é assim. Nós viemos porque nós amamos a Jesus, porque nós gostamos de ler a sua palavra, porque nós gostamos de estar juntos, em companheirismo, em torno da palavra de Deus. É aí que traz a bênção, é aí que traz a cura para nós, é aí que traz a libertação para nós. É quando nós fazemos por amor. Estar aqui pregando para vocês, eu estou cuidando das coisas dele. Aí ele cuida daquilo que é meu. Aí ele cuida dos meus filhos, ele cuida da minha família, ele guarda os meus filhos, ele livra eles da morte prematura, ele livra eles do acidente, ele livra eles de uma enfermidade maligna, porque você está cuidando das coisas dele. Não por uma obrigação, não por um dever, mas porque você ama cuidar das coisas dele. Agora eu desejo parar naquela palavra predestinado. Agora, predestinado não é dizer, eu escolherei o irmão Neville e eu não vou escolher o irmão Barry, eu não sei muito inglês. Aquilo não é isto, é a presciência de Deus. Ele sabia qual seria correto e qual não estaria correto. Então, através da presciência, Deus, sabendo o que ele faria, ele predestinou através da sua presciência para fazer todas as coisas operar junta para o bem daqueles que amam a Deus, que ele possa, na era que há de vir, chamar todas as coisas junto em uma, que é Cristo Jesus. O pastor Adalto falou uma coisa muito certa, falou, pastores, não adianta nós ficar tocando manivela, falando, irmãos, vocês têm que ir para a igreja, irmãos, vocês têm que fazer isso, irmãos, vocês têm que fazer aquilo. Isso não vai adiantar nada, porque Deus é isso aqui, ó, através da sua presciência, Ele já sabia quem realmente é e quem realmente não é. Deus já sabia. Então não adianta o pastor ficar sofrendo com isso. Deixe-me desenhar para vocês uma pequena ilustração aqui, que é boa. Nós voltamos, creio que falei sobre isso outra noite. Eu bati nisso em Gênesis, 1 capítulo 26, quando Deus chamou o seu nome. Senhor Deus, está na palavra Elohim, que significa o que existiu de si mesmo. Nada existiu a não ser Ele. Não havia ar, não havia luz, não havia estrela, não havia mundo, não havia nada mais, era Deus e somente Deus, Elohim. Agora, Ele fez aquilo, dentro daquilo havia atributos, que significava que Ele era, dentro deste grande Elohim, havia um atributo. Você sabe o que é? Um atributo. Você sabe o que é um atributo? Deixa-me dizê-lo assim. Era uma natureza. Isto é assim, para que os pequenos companheiros entendam. Eu sou um dos pequeninos que tem que entender desta maneira. Dentro dele havia natureza para ser pai, mas ele é existente de si próprio. Lá não havia nada para que ele pudesse ser um pai. E agora, lá no fundo daquilo, havia algo mais, que ele era Deus. Um Deus é um objeto de adoração, mas ele era existente de si próprio, Elohim. E então lá não havia nada que pudesse adorá-lo dentro daquilo. Ele era um Salvador, mas não havia nada perdido para ser salvo. Vê? Dentro daquilo, ele era um curador, vê? Mas não havia nada enfermo para ser curado, ou nada para estar enfermo. Agora vê você o quadro? Então os seus atributos, a sua natureza produziu o que existe hoje.
Algumas pessoas dizem, bem, por que Deus simplesmente não parou isso no princípio? Ele é um estúpido de coração cruel. Disse, aquele que condenou Jó, disse, ele é simplesmente um bruto de coração cruel. Não existe tal coisa como Deus. Se houvesse tal coisa, ele seria, simplesmente chamou de todos os tipos de nome. Mas é simplesmente porque ele pode ter muito conhecimento aqui em cima, mas não tem nada aqui embaixo. Agora, isto aí é onde está, Esta palavra diz aqui, ele esconde, esses mistérios têm sido escondidos. Agora recorde, a Bíblia disse, desde a fundação do mundo, esperando pela manifestação dos filhos de Deus, para mostrá-los à igreja. Está esperando a manifestação dos filhos de Deus, desde antes da fundação do mundo, para mostrá-los à igreja. Que coisa, você pegou isso? Agora pararei com a minha história só um pouquinho, e eu irei ao meu próximo pensamento, para apanhar isso. Agora recordem, tudo através da era de Moisés, de volta à era dos profetas, através de todas as eras, eles esperaram até este último dia, para essa coisa ser mostrada de acordo com as Escrituras, ser correto, para isso ser revelado, os filhos de Deus, porque dos perdidos até como uma pirâmide, como tenho dito, vai afinando, e agora está chegando a hora, o momento exato dos verdadeiros filhos de Deus ser manifestado. É agora, irmão, esse tempo nós estamos vivendo. É por isso que nós não podemos admirar de ter um culto de domingo à noite com a igreja vazia desse jeito. Não é coisa de nós admirarmos e de ficarmos até tristes por isso, né? Cada um te cuida do seu arrebatamento. Como tenho feito sempre esta observação e dito, Deus fez 3 Bíblias. A primeira ele a colocou no céu, o zodíaco. Já viu você alguma vez o zodíaco? Qual é a primeira figura do zodíaco? Virgem. Qual é a última figura? Leão. E ele veio a primeira vez para a virgem, e ele virá a segunda vez como leão da tribo de Judá. Juízo. Ele fez a seguinte, na pirâmide nos dias de Enoque, quando eles fizeram a pirâmide, eles mediram, não compreendo isso, mas para as lutas, onde ele se inclinava e ia de joelho por tanto tempo, e poderem medir a distância das lutas. Você sabe por onde eles medem agora? Até a câmara do rei. Enquanto esta pirâmide subia, não poderíamos construí-la com tudo que possuímos hoje, não poderíamos construí-la. Ela está construída exatamente assim, a um ponto, e pedra sobre pedra principal nunca foi encontrado. Eles nunca colocaram o topo em cima da pirâmide. Não sei se você sabe disto ou não, a grande pirâmide do Egito, ela nunca teve o topo sobre ela. Por quê? A pedra principal foi rejeitada. Cristo, a pedra de coroa, foi rejeitada. E hoje ele está batendo na porta, ele está do lado de fora dos corações. A correria da vida, a preocupação com as coisas materiais, a preocupação com as coisas terrenas, a admiração com as coisas belas do mundo, tem tirado Jesus do coração, tem colocado ele em segundo plano. Só que ele não fica em segundo plano. Nós colocamos, mas ele não fica. Ele não fica. Ele tem que ter o primeiro lugar na nossa vida. Mas enquanto crescemos na era luterana, a era batista, a era metodista, a era pentecostal, estamos lá em cima na pedra principal, agora esperando, ansiosos para que desça aquela pedra principal, e o edifício estará completo. Não leu você nas Escrituras? A pedra foi rejeitada,
naturalmente nós vemos que aquilo estava falando a respeito do templo de Salomão, porém a pedra rejeitada tem se tornado a principal esquina, e eu estou dizendo isso somente para fazer um quadro para vocês. Agora, na Bíblia estamos vivendo no último dia, o tope da pirâmide, o peixe cruzado da era de Câncer, no zodíaco, no tempo da vinda do leão na pedra principal, nos dias da manifestação dos filhos de Deus. Elias, vê onde estamos? Estamos exatamente no tempo do fim. Tudo é sinal do tempo do fim. A frieza na igreja é sinal do tempo do fim. A indiferença com as coisas de Deus é sinal do tempo do fim. Estamos indiferentes com as coisas de Deus. Quantos leram o jornal nessa semana? Eles disseram: eles estão prontos, assim estamos nós, amém? Está correto? Veja, que privilégio, que dia, se os cristãos pudessem simplesmente compreender o dia que estamos vivendo. O que você pensa do escritor deste livro? Que viu onde isso seria manifesto nos últimos dias, esperando, gemendo por aqueles filhos de Deus, para se levantar nos últimos dias, com o poder do Espírito Santo, no final da era, para revelar as coisas secretas desde a fundação do mundo para trazê-los. Se tem uma era terrível que nós estamos vivendo, é esta era. É a pior era de todas as eras, mas é a era mais poderosa também, que todo o poder de Deus está aí para a igreja vencer. O problema é que nós não estamos dando crédito ao que Deus está dando para nós. Uma era perversa, umas escolas todas pervertidas, de espíritos, e os nossos filhos e netos têm que ir para aquela fornalha. É um momento, é uma era que deveríamos calejar os joelhos na oração, orando pelos filhos, orando pelos netos, orando por essas mocidades, por essas moças, por esses rapazes que enfrentam esta fornalha terrível aí. No entanto, nós estamos todos acomodados em relação às coisas de Deus. Desde que tivemos pão na mesa com fartura, temos bom automóvel para andar, temos plano de saúde para nos atender, bons médicos, nós não estamos preocupados com o que está, com os milhões de espíritos que estão atacando a igreja. Parágrafo 52. Vamos voltar agora em fundação do mundo outra vez, para apanhar uma revelação para ver se estamos certos ou não. Espero não trazer de mim um sacrilégio ao chamar Deus de papai, mas quero dizer isso dessa maneira para que então vocês entendam isto. Papai queria alguns filhos, então o que fez ele? Ele disse que haja anjos, e eles vieram ao redor dele. Olha, isto é ótimo. Eles os adoraram, então ele era Deus, um atributo, recordem, ele era o Elohim, existente de si mesmo, nada a não ser ele. A primeira coisa que veio foram os anjos, então os anjos não podiam fazer nada mais do que o adorar, eles não podiam se perder, então eles não podiam estar enfermos, eles eram seres imortais, seres celestiais, então ele não podia mostrar o seu poder de cura, ele não podia mostrar a sua salvação. Então depois daquilo, ele disse: façamos algo tangível. Então ele fez uma terra, e quando ele fez a terra, ele fez todas as criaturas da terra, e então ele fez o homem. Tudo que saiu da terra, começando com o girino, a uma medusa, simplesmente uma forma de carne flutuando sobre as águas, começou lá, daquilo até um sapo. Qual é o mais baixo tipo de vida que podemos encontrar?
Eles alegam que é um sapo. A espécie mais alta é o ser humano. Do sapo começa a lagartixa, da lagartixa outros e outros e outros. Cada vez que o Espírito Santo começava a soprar, a vida vinha outra vez, maior vida. A primeira coisa, algo veio, a imagem de Deus, que era o homem. Nada havia sido, nada houve, nunca será criado, mas qualquer coisa mais alta do que o homem, porque o homem está na imagem de Deus. Amém? Quando ele fez o seu primeiro homem, agora quando ele fez o seu ser angelical, ele fez o homem, macho e fêmea o criou, tudo na mesma unidade. Eles eram ambos homem e mulher, feminino e masculino. Quando ele fez Adão, colocou em carne, recorre, Gênesis 1, ele fez o homem. E a mulher em Gênesis 2, lá não havia nenhum homem ainda para lavrar o solo. Homem carnal, nenhum homem que pudesse segurar qualquer coisa ou lavrar o solo, porque o primeiro homem era um homem espírito, mas contudo havia um homem em sua imagem. E Deus é espírito, isto é certo. E ele fez o primeiro homem, macho e fêmea, e os criou. Agora, quando ele fez o primeiro homem, agora recordem, ele sempre teve isto em sua mente. Ele sempre teve isto em sua mente. Uma palavra é um pensamento expressado. Deus pensava como poderia ser Deus, como ele poderia ser adorado, como ele poderia ser um curador, como ele poderia ser um salvador. Logo que ele falou a palavra, isso estava concluído para sempre. Oh, se estes filhos de Deus pudessem tão somente segurar na palavra desta maneira agora. Quando Deus fala uma palavra, está determinado, absolutamente. Ele pode ter esperado, a cronologia diz que os arqueologistas, todos eles alegam que talvez o mundo tinha milhões e milhões e milhões. Eu não sei, ele pode ter existido há trilhões e trilhões de anos. Eu não sei quanto tempo foi isso. Para Deus não existe tempo. Ele não tem nenhum minuto a menos de tempo do que quando ele o fez, quando ele falou isto. Ele continua sendo Deus, não existe tempo para Deus com ele. Eu nunca soube desta maneira, até outra noite, ou melhor, outra manhã, eterno, não ontem, não amanhã, e é tudo agora. Você alguma vez já observou a palavra eu sou? Não eu era, não eu serei, é eterno. Eu sou, aleluia, eu sou eterno. Agora ele queria colocar as coisas em tempo, ele tinha que fazer algo para adorar, então os seus atributos produziram isso. Então ele fez o homem, e então este homem parecia solitário, para mostrar agora a sua grande mente. Ele possuía um quadro de Cristo e a igreja. Agora a igreja sempre gosta de estar na presença de Cristo. A esposa sempre gosta da presença do marido quando ela o ama de verdade. Ele não tomou um pedaço de barro diferente e fez a mulher, porém ele tomou do lado de Adão uma costela e tirou do espírito de Adão o feminino e colocou nesta costela. E quando você vê um homem que age como um efeminado, há algo errado. Ou quando você vê uma mulher que deseja agir como homem, há algo errado. Há algo errado. Eles são dois espíritos diferentes juntos, mas juntos eles fizeram uma unidade. Esses dois são um. Então ele fez a mulher e o homem, e eles nunca teriam que ficar velho, nunca morreria, nunca viraria cinza, nunca eles comiam, ou eles bebiam, ou eles dormiam, exatamente como fazemos, mas eles nunca sabiam também o que era pecado. Essa é a unidade perfeita de Cristo no Espírito, a mesma de Adão e Eva. Porque Eva era carne da carne de Adão e osso dos ossos dele. Assim é nós e Cristo. A igreja, ela é a esposa, ela é unida
em Cristo Jesus. E quando nós estamos em Cristo Jesus, nós estamos unidos uns com os outros, em amor sincero, não fingido, mas sim um amor verdadeiro, uns para com os outros. E nós vamos ficar aqui. Terminou aquilo falando sobre essa unidade de Adão e Eva, ele mostrando a unidade de Cristo e a igreja. É a unidade perfeita através do Espírito Santo. Eu disse lá em Anápolis, essa unidade verdadeira, ela tem que ser através do Espírito Santo. Não é uma unidade física, não é uma unidade de troca de favores, de amizades, de troca de favores. E aí a gente procura ter amizade só com aqueles que são melhor, tem uma situação financeira melhor. Não, essa unidade, ela em Cristo Jesus, ela é geral. É do humilde, do pobrezinho, até o mais rico, nós amamos igual, porque Jesus amou assim. Jesus amou. Essa que é a unidade de Cristo em nós. Quando Ele está em mim, quando Ele está na igreja, nós amamos todos da mesma forma, do mesmo amor e respeitamos. Porque, irmãos, o ser humano é assim, cada um tem uma natureza. Tem uns que têm a natureza mais branda, tem uns que têm a natureza mais nervosa, tem uns que são mais ignorantes do que outros, mas nós temos que amar todos da maneira que eles é, porque Deus é Deus de variedade. Pessoas, se todo mundo fosse igual, pensasse igual, fosse tudo da mesma natureza, tudo mansinho, então tudo brabo, tudo nervoso. Então Deus fez um nervoso, fez outro mais manso, né? Fez uns de um jeito, outros de outro. E a gente tem que respeitar. A Bíblia diz: considerais uns aos outros superior a você, amai uns aos outros, levai as culpas uns dos outros. Isso é que Jesus ensinou. Essa que é a unidade perfeita diante de Deus, do Espírito Santo. Porque quando o Espírito Santo está no nosso coração, nós amamos todos igual. Irmão Brando diz: existem pessoas, na mensagem Amor Divino, ele diz: existem irmãos e irmãs que você não consegue andar com eles, você não consegue estar com eles, mas você ama eles da mesma forma que você ama aquele que você anda com ele. Às vezes por causa da atmosfera, porque fala coisas, às vezes quer falar da vida dos outros, quer falar de pecado dos outros, quer falar de fraqueza dos outros, e então você não concorda com aquilo, mas não, por causa de você não concordar com aquilo, é que você não vai amar aquela pessoa, você não vai desprezar ela, pelo contrário, aí que você tem que interceder por ela mesmo, porque é uma fraqueza que ela tem, e ela deixou ser dominada por aquele espírito de curiosidade, de querer saber da vida dos outros, de querer falar dos outros, mas aí é onde aquela que você tem que interceder por ela com amor verdadeiro no seu coração. Esta é a unidade da fé, esta é a unidade do Espírito na igreja, e isso é que leva à verdadeira adoção de Deus, de filhos. Esses são os filhos que são manifestados, é aquele que ama, que ora, que chora por aquela pessoa, aquela moça que está caminhando para um abismo, e a igreja entra no espírito de oração para Deus salvar aquela moça, salvar aquele rapaz. Esta é a unidade da fé em Cristo Jesus. É dessa forma que os milagres acontecem, que as libertações vêm e que as bênçãos vêm na nossa vida. É quando nós agimos desta forma. Que Deus possa nos abençoar com a sua palavra. Ficamos de pé. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 com os irmãos aí do estúdio, né? Jesus amado, Pai bendito, nós agradecemos o Senhor pelo pequeno número que esteve aqui nesta noite, Jesus. Que o Senhor possa gravar essas palavras nos nossos corações. Ensina-nos a amar, Jesus. Ensina-nos a colocar no lugar uns dos outros. E que essa adoção, Senhor, possa descer nos nossos corações. Essa adoção da plenitude do Teu Espírito Santo.
para que haja um verdadeiro amor, Jesus, uma verdadeira compreensão uns dos outros, pelas fraquezas uns dos outros, que nós possamos parar na brecha pelo nosso irmão, pela nossa irmã, pela fraqueza de cada um, até mesmo aquele que está ainda lá fora errado, que ainda não deu conta de vencer o vício. Ó Jesus, que o Senhor ajuda nós a entrarmos em oração ao seu favor, para que ele possa vencer, meu Deus, e entrar na fileira da justiça, na fileira da vida eterna, na fileira da tua salvação. Esse é o desejo do coração da igreja, esse é o nosso desejo, Jesus. Guarda o pastor Ivaldo, seu retorno de Bonfinópolis, que o anjo do Senhor acompanhe a cada um dos seus ministros, que estão nas igrejas, nas congregações, que vão voltar para os seus lares. Pedimos por toda a noiva do Senhor na terra, essa mocidade, Jesus, esses jovens que estão enfrentando essas fornalhas ardentes aí do mundo aí fora, que o Senhor dá força, que o Espírito Santo fortalece a cada um deles. É o desejo do nosso coração. Nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe mais um outro e até quinta-feira, se Deus permitir.